Alô, alô, boa tarde todo mundo. Bem-vindos e bem-vindas. Me avisa se estão me vendo, se estão me ouvindo, se já almoçaram. Comentários básicos, né? Primeiro minuto de gravação. A produção já me avisou que dá para ouvir já no YouTube. Estão me ouvindo, ótimo. Vamos começar então a nossa terceira live do GrowTool em parceria com a Motora. Hoje a gente vai falar bem ao vivo e a cores, de fato, sobre cuidados para se ter, para não passar uma ideia de marca amadora. Esse é um problema que a gente vê muito por aqui, trabalhando com branding. E Silu falou muito da parte do branding, do posicionamento na live passada. Hoje a gente vai focar muito, de fato, no visual. Ou seja, a gente faz toda uma estratégia de posicionamento, toda uma estratégia de comunicação para passar o que a gente quer passar, e aí chega nos finalmente, que é botar isso no mundo, colocar isso de forma bonita, digamos assim, né, mas representativa visualmente para o público, e às vezes a gente deixa a bola cair. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre coisas para se atentar e fazer para garantir que a gente não deixe essa bola cair, que tudo fique enroladinho e que faça tudo sentido como uma estratégia completa assim, de marca. Tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, mas para quem não me conhece, me apresentando, eu sou Júlia, sou uma das sócias da Motora, junto com a Lu e com a Nick. E, além disso, sou diretora... Deixa eu abrir aqui a apresentação. Acho que agora vai. Sou diretora de arte e coordenadora de design aqui na Motora. Então, toda a parte do visual fica a meu encargo. Minha vista tá parecendo bonitinho, mas acho que tá, né? Tá direitinho aqui. A apresentação. Então, aqui sou eu, um pouco da Motora, que vocês já conhecem, acho que essa altura do campeonato muito bem. E um pouco do GrowTool, né? Acho que é interessante comentar que, como a gente está juntando muitos públicos da Motora do GrowTool aqui, o que eu vou falar é muito focado hoje tanto para quem trabalha com a parte de fazer marcas, ou seja, designers que geralmente acompanham a Motora, mas principalmente para quem trabalha com gerir essa marca depois. Então, o público de marketing, o público de comunicação de cada uma das marcas, ou se você é um sócio que tem a empresa e você tem que cuidar um pouco de tudo, ou se você tem uma equipe de marketing que é uma pessoa e essa pessoa tem que gerir uma agência que vocês contrataram separado. Tudo isso vai ser muito importante vocês terem em mente nas coisas que eu vou falar hoje, porque toca em todos os pontos, assim, para quem faz, para quem gerencia e para quem tem que botar isso no mundo depois ou gerenciar uma terceira equipe, tá bom? Vou começar logo pelo erro número 1. E esse aqui eu vou me alongar um pouco nele, porque acho que ele é um erro que ele puxa para outros erros no futuro e que é algo que dá muita dor de cabeça se você, de fato, só tiver isso aqui acontecendo, que é erro número 1, um logotipo sem sistema de marca. Júlia, o que é sistema de marca? O asterisco está aqui para ajudar vocês. Então, sistema de marca, a gente está envolvendo cores, elementos, ou seja, o que é que pode ser um elemento? Pode ser uma ilustração, um elemento gráfico, um pattern, talvez, uma textura, por exemplo, ícones, que vocês usam ícones específicos. Está dentro de elementos aqui também. E por último, tipografia, que é fonte, né? Para quem trabalha com computador. Esse desenho de letra que a gente está vendo aqui, por exemplo, está dentro desse pacote de sistema de marca. E o logotipo é, de fato, o desenhozinho da marca. E aí, vou mostrar para vocês exemplos de forma bem, bem clara, para quem não tem tanto entendimento do que são essas coisas, até aproveitando slides que Lu mostrou semana passada, né? Então, se semana passada a gente aprofundou muito no conjunto todo, hoje a gente vai focar muito na parte do logotipo do universo visual. Então, de novo, o logotipo pode ser o desenho de letras que tem aqui, né, que formam as palavras da marca de vocês. Pode ter um símbolo, às vezes pode não ter o símbolo, como é o caso da Motora, a gente não tem um símbolo específico da Motora. A gente tem um ícone, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a bananinha, mas não necessariamente uma marca precisa de um símbolo, ela pode ser escrita, que é esse exemplo que a gente tem aqui, que a gente chama de tipograma.
Não precisa, para quem não sabe todos os termos, não precisa saber, tá? Eu vou repetir eles ao longo da live e vou reexplicar o que for precisar ser reexplicado. Mas eu acho importante a gente conhecer os termos, porque se a gente está contratando alguém, se a gente está orçando algum trabalho de design, é importante alinhar o que é que você está querendo que o designer faça, tá? Então, estamos aqui alinhados. E o universo visual, também como eu comentei, são todas as outras coisas além da marca. Então, inclui a marca, inclui as cores. Então, aqui no da Motora, a gente está vendo preto, branco, cinza, laranja, roxo. Todas essas cores fazem parte da Motora. Grafismos, ou seja, o que é que pode ser grafismo? Esses elementos... Vocês veem meu mouse, né? Estou vendo minha tela aqui. Esses elementos gráficos aqui, por exemplo, que a gente usa para compor peças de layouts. Então, a gente usa para fazer artes, para deixar o desenho mais interessante. Então, grafismos também fazem parte do universo visual. Ilustrações. Nossas ilustrações a gente fez internamente aqui na Motora. Então, são ilustrações autorais nossas, que também passam o que a gente quer passar, também segue a mesma linha visual de tudo que a gente tem. Então, ilustrações também fazem parte do universo visual. E por último, mais ou menos importante, a gente tem um ícone aqui. No nosso caso, a gente tem a nossa bananinha. Mas é uma representação reduzida, e aí vai ser até um dos pontos futuros que eu vou falar ainda hoje, de marca. Então, se a gente tem que aplicar essa marca da Motora em algum tamanho muito pequeno, ou só colocar no canto de documento, por exemplo, nem sempre a gente usa o nome Motora em todos os slides ou em toda a apresentação. A gente coloca só a bananinha no canto, que já é um símbolo que tem um reconhecimento grande dentro da nossa marca e já representa a Motora sem a gente ter que colocar o nome da Motora em todos os espaços. Vendo comentários. Yuri, por que a banana? Ótima pergunta, tá, Yuri? Isso é uma coisa que acompanha a gente tem anos já, mas a banana meio que surgiu durante um projeto que a gente fez na Motora. Eu acho que em 2018, a gente tinha 2 anos de empresa. Hoje a gente tem 8 anos, né, mais ou menos. E a gente está fazendo um projeto manual, assim, desenhando algumas coisas com frutas, com legumes. Nisso surgiu a banana, a gente resolveu, por que a gente não escreve o nome da Motora na banana? E nisso a banana foi entrando aos poucos no nosso meio visual, e acho que isso é até interessante de trazer para vocês, né? Que nem sempre as coisas que fazem parte do universo visual precisam ter um super conceito, um super sentido. Mas se a gente usa ela de forma consistente e constante, ela já fica algo que é associado a vocês. Então, no nosso caso, a gente usa a banana desde 2018. Nessa época que a gente fez escrito de fato na banana, a gente pegou uma banana e escreveu. Foi a nossa capa do Facebook, foi a nossa foto de perfil. A gente manteve isso durante muitos anos, foi elaborando ela cada vez mais, então ela virou ilustração, ela virou o ícone que a gente está aqui hoje. Então, meio que faz parte do nosso universo visual da Motora, né? E hoje muita gente, inclusive, lembra da gente por conta das bananas. Então, vê alguma coisa de banana e fala, lembra da Motora. Então, acho que isso é um ponto interessante de trazer aqui também. De que qualquer coisa pode ser parte desse universo visual da marca de vocês, se trabalhada de forma constante e consistente. Acho que isso é um ponto mais importante que eu quero trazer para cá. Aí o Grotu respondeu aqui. Isso, exato. E aí eu tenho alguns exemplos ainda da Motora, mas eu vou trazer exemplos de outros projetos e de outros trabalhos para cá, para vocês verem essas coisas ao vivo. Mas aqui a gente tem, por exemplo, cards nossos do Instagram. Vou ter muito print aqui, tá, gente, de Instagrams no geral, porque pelo feed do Instagram a gente tem um resumo muito claro de estratégia tanto visual quanto verbal e de como essa comunicação pode variar, assim, dentro do mesmo canal. Mas tudo que eu falar tenho em mente que pode ser aplicado em canais diferentes e pontos de contato diferentes. Então, vou falar muito do digital, mas tudo que eu falar aqui vale para todos os pontos, tá? Tanto no digital quanto fora do digital. Mas aqui a gente tem alguns exemplos nossos da própria Motora. Então, aqui vocês conseguem ver bem claramente, né? Que a gente tem nossas cores sempre aplicadas, nossa tipografia sempre sendo usada o tempo todo. Então, tipografia nossa aqui, né? Autoral, a banana, que é, inclusive, de novo, na Yuri, que você falou da banana, saiu o nome até no nome da nossa fonte. Então, ela está inclusa em todas as nossas coisinhas, assim. Tem ilustrações nossas aqui também, né, nesse processo. Tem o elemento da bananinha aqui no ícone. Tem alguns outros elementos os grafismos aqui, né, como eu comentei, que são esses pedacinhos, os círculos e tal.
as cores, como eu já comentei também. E reparem que a marca Motora não aparece em nenhum lugar aqui nesses slides, né? Nessas apresentações. Mas, mesmo assim, a gente consegue entender isso tudo aqui como parte do mesmo sistema e da mesma marca, tá? Então, esse é um dos motivos que é muito importante a gente ter um sistema visual que vai além do logotipo, né? Se a gente só tem o logo, a gente não tem cor, a gente não tem nenhum elemento, a gente não tem uma tipografia que a gente usa de forma consistente, muito dificilmente a gente vai ser reconhecido pelo nosso público, tá? Então, por isso é muito importante que a gente tenha todo esse sistema para apoiar o nosso logo e criar esse sistema inteiro de marca, tá bom? E aqui eu trago um exemplo bem interessante que explicando um pouquinho do nosso trabalho de metodologia na Motora, né? Nos projetos de branding, que são os projetos de posicionamento, que a gente faz todo um trabalho de estratégia por trás, a gente tem uma etapa de análise de concorrentes, que a gente olha todos os concorrentes principais do nosso cliente e analisa os pontos de contato. Ou seja, a gente vê como é que eles estão falando no site, como é que eles estão falando no Instagram, como é que eles estão falando em outras coisas que a gente encontra online, então, talvez no portfólio, talvez até no próprio YouTube, por exemplo. E a gente junta tudo isso num documento e entende o que é que eles estão falando ali, né? Então, com essa versão visual assim deles, a gente consegue captar mensagem, captar posicionamento, captar diferenciais, ver o que a gente acha que eles fazem de legal, o que é que não fazem de tão legal assim, o que é que faz sentido a gente pensar enquanto mercado, né, para o nosso próprio cliente, o que é que não faz. E uma dessas etapas é o que a gente chama de raio-x de feed, que a gente tira o print de todos os feeds, junta todos numa tela, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, cada quadradinho desse aqui era um concorrente do nosso cliente. E nisso a gente consegue ter, de uma forma bem sintática, assim, né, e resumida, o que a gente vê de cada um desses concorrentes, né? E aqui é interessante a gente ver porque esse mercado que eu estou compartilhando aqui especificamente é um mercado relativamente conservador, que era um mercado de contabilidade, ou seja, não é um mercado que tem um foco tão grande no digital, que tem um trabalho tão grande de criação de conteúdo, né? Não é o trabalho principal deles. Mas a gente já consegue ver aqui nesse print que cada um desses concorrentes dessas marcas tem elementos que são reconhecíveis por elas sozinhas, né? De novo, eu não mostrei o logo de nenhuma delas aqui. Se a gente estiver vendo no card, assim, você vai ver bem pequenininho. Mas reparem como vocês conseguem reparar, sentir e entender a personalidade de cada uma visualmente. Vai desse pequeno print aqui de Instagram, né? E aí, o que é legal a gente já entrar em alguns pontos. Como eu comentei, né? Falei de cores, falei de elementos gráficos, falei de tipografia. Tudo isso faz parte do sistema. Se a gente pensar em cores, até aqui nesse print, cada uma dessas marcas tem uma cor principal. Então, resumido aqui, o que aqui cada uma dessas marcas tem? De uma cor principal. E com certeza, tá, gente? Isso foi algo que eles pensaram quando estavam fazendo. Isso, exatamente. Pelas coisas dá para saber quais são as marcas. Então, mesmo que a gente tenha... Olha como cada uma delas tem uma cor diferente e que distingue elas muito claramente do concorrente, né? Mesmo quando a gente tem duas cores, essas duas últimas aqui, deixa eu até botar meu mouse em cima, dois azuis muito parecidos. Ah, Júlia, mas duas marcas usam azul escuro como principal, isso é um problema? Não, porque o sistema visual de marca, ele é muito mais do que o logo, ele é muito mais do que as cores. Ou seja, tem outros pontos que a gente pode analisar. Então vamos voltar aqui para a gente ver de novo. Se a gente olha só esses dois últimos quadrantes aqui, a gente vê que mesmo que a cor principal dele seja azul, a forma que eles usam essas cores são muito diferentes. Então, esse primeiro aqui, ele usa muito mais gradiente, tem um uso muito mais grande, assim, muito maior, né? De branco, de cinza, esse azul um pouco mais ciano aqui, né? Um pouco mais neon também, como elemento gráfico. O estilo fotográfico aqui também é muito importante. Então, reparem como ele é diferente desse último, que tem um uso maior de amarelo, por exemplo. Tem outro estilo de tipografia, então ele mistura mais tipografia no final. Tem elementos gráficos também mais claros, né? Então essas setinhas aqui aparecem constantemente. Acho que vocês conseguem ver, né, na tela do YouTube. Ver se eu consigo dar um zoomzinho. Ah, consigo. Reparem como tem elementos gráficos que se repetem. Eu tô nesses aqui também. Então tem uns círculos sendo usados sempre.
Formas arredondadas também são usadas para poder marcar esses textos. Então, a gente tem essa definição assim muito, muito clara de que são marcas diferentes, mesmo que as duas usem azul, por exemplo. A Lu perguntou aqui, toda marca precisa escolher só uma cor principal? Não precisa. Nesse exemplo que eu trouxe, foi algo que foi usado, assim, né, no geral. Mas, às vezes, o ponto mais forte, assim, da sua marca não é necessariamente a cor. Pode ser um elemento gráfico. Então, por exemplo, a gente tem uma marca que, no elemento principal, é um círculo. Se a gente usa bastante o círculo em todas as nossas peças, em todo o nosso trabalho visual, a gente pode trabalhar ele com cores diferentes e de formas diferentes. E mesmo assim, o nosso público vai conseguir associar a nossa marca. Então, acho que é... Deixa eu passar aqui de novo. Então, acho que é uma pergunta boa essa, Lu, porque não necessariamente o ponto mais forte da sua marca vai ser a cor. Pode ser que seja a tipografia, pode ser que seja o elemento gráfico, né? Pode ser que seja o mascote. Pode ser, inclusive, uma combinação de cores, ou seja, eu tenho 2 cores principais, tenho 3 cores principais. Tudo bem, ótimo, também funciona, tá? Eu acho que é um ponto interessante a gente trazer isso, falando desse mercado que eu comentei agora de contabilidade, é que provavelmente esse uso de uma cor só como principal facilita o trabalho deles internamente, porque provavelmente não devem ter uma equipe de marketing muito grande para cuidar disso internamente, pode ter uma equipe reduzida, não tem gente que é designer especificamente para fazer peças diferentes. Então, quando a gente reduz muito o nosso sistema de marca, fica mais fácil da gente poder reproduzir ele no dia a dia com pessoas que não são necessariamente da área. Então, esse é um ponto interessante da gente pensar também. Que quanto mais simplificado, mais fácil da gente usar no dia a dia. Tá? E aqui eu vou fazer uma brincadeira com vocês que quando a gente pensa em banco, por exemplo, território visual de banco no Brasil, especificamente, é muito claro o uso de cor aqui, né? Para a gente segmentar isso. Então, se vocês puderem falar na ordem para mim no chat o que vocês acham que são cada um desses bancos, acho que vai ser legal, porque é algo que é proposital deles. Óbvio que hoje em dia a gente tem muito banco digital, a gente tem muito bancos novos que vão surgindo, essas mini startups assim, financeiras, e que acabam repetindo cores uma vez ou outra, assim, mas dos bancos tradicionais é mais difícil a gente ter cores repetidas. Eles ocupam espaços muito específicos na nossa cabeça mesmo de visual, né? Monique botou aqui, o Nubank é roxo. Yuri, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Inter e Nubank. Eu botou aqui, laranja me lembra Itaú. Ótimo. Vou passar o gabarito aqui para vocês. Laranja, Itaú, amarelo, Banco do Brasil, azul, Caixa. Vermelho, vocês falaram coisas diferentes, né? Bradesco, por exemplo, apareceu e não apareceu Santander. Vou falar disso um pouco na frente. Nubank também. O Nubank acho que hoje em dia é o mais forte, assim, né? Que a gente associa diretamente a marca, a cor dele, né? Tanto que eles chamam de roxinho, né? Tipo, o roxinho chegou. Então a gente tem uma associação muito grande da marca do Nubank com a cor do Nubank. Mas se vocês lembrarem, por exemplo, o Itaú até outro dia, e literalmente outro dia, né? A marca do Itaú trocou, acho que foi ano passado, esse redesign. Até outro dia, a marca do Itaú, né? O símbolozinho que eles usavam era azul e amarelo. Ou seja, a própria marca do Itaú não tinha laranja. Eles usavam laranja como cor principal, mas não era nenhuma cor que aparecia no próprio logotipo. Então, acho que isso é um ponto interessante de pensar, assim. O Itaú, isso era até uma brincadeira que se fazia em faculdade de design, que que cor você associa ao Itaú? Todo mundo falava laranja. Aí dizia, mas por que você associa o Itaú a laranja se não tem nem laranja na marca, né? E era muito por isso, porque eles tinham um trabalho muito consistente, constante, do uso do laranja para diferenciar eles dos concorrentes. Porque quem é que tinha de concorrente do Itaú na época? Era o Banco do Brasil, que era azul e amarelo, ou seja, a marca deles anterior era azul e amarelo igual do Banco do Brasil, então eles se diferenciavam por conta disso. E a Caixa, que, como vocês estão vendo aqui, né, ainda é azul com laranja. Então, para se diferenciar desse meio de azuis, assim, no mercado tradicional de bancos da época, temos o laranja, né?
E aí, exatamente, Yuri, o melhor rebrand foi esse do Itaú. Muito interessante esse trabalho deles, tanto lá atrás quanto agora, que foi entender que a marca deles hoje é muito reconhecida pelo laranja, atualizaram o logotipo que hoje pode ser usado, como está aqui, né, que eu usei na apresentação, em branco, e outras aplicações de cor, né, uma forma mais simples de aplicar, mas que entende esse legado da marca de temos essa forma muito clara, e aí é um ponto interessante também do Itaú, né? Temos essa forma muito utilizada por nós e reconhecida, que é esse quadrado arredondado, que não é necessariamente um círculo, mas também não é um oval. Eles usam para poder aplicar fotos, aplicar informações, usar como texto, que também é mais um ponto do universo visual da marca do Itaú. Então, acho que isso é um ponto muito interessante de pensar também, do trabalho. E aí, voltando aqui, né? Falei do vermelho. Por que eu botei o vermelho aqui Santander e por que eu não botei o vermelho Bradesco? Esse tom específico, e aí, né? Vou ser designer. o tom específico aqui do vermelho do Santander é diferente do tom específico do Bradesco. Mas, além disso, poxa, Júlia, estamos falando aqui de marcas do mesmo segmento que usam cores iguais, os dois são vermelho. Elas aplicam isso de forma muito diferente. E aí, se a gente lembra da palestra de Lu da semana passada, né, que a gente falou muito de posicionamento, de entender o que é que cada uma vai falar sobre e qual é o espaço de mercado de cada uma, elas duas separam muito claramente o Santander e o Bradesco. E aí eu trouxe 2 prints aqui para exemplificar isso para vocês. Aqui a gente tem o site do Santander, então reparem bem, tá, gente, em todos os elementos que a gente encontra aqui nesse site. As cores, preto, branco, vermelho, um pouco desse preto aqui mais acinzentado, né? Tipografia, então, essa tipografia específica do Bradesco, ou do Santander. Elementos gráficos, o que é que a gente vê aqui? Quase nada. Ou seja, isso é uma coisa ruim? Não. É um direcionamento de público e de personalidade. Ou seja, eles são mais clean, tem menos informação, é um pouco mais sóbrio, né? Um pouco mais sério. Então, características que a gente visualiza aqui de cara no site do Santander. Quando a gente chega no Bradesco, olha como é diferente. Lembrando que os dois a gente relaciona com vermelho, né? Mas olha como eles aplicam de forma muito diferente. O Bradesco tem uns anos já, e aí não é nem recente isso, acho que já tem mais de 5 anos, inclusive. Tem trabalhado muito essa marca digital deles. Então, a gente vê muitas aplicações do Bradesco do vermelho para o roxo, do vermelho para o rosa, uso de gradientes no geral, né? Eles têm uma estética um pouco mais carregada do que a do Santander, mas é proposital com o público que eles querem conversar, né? Então, se a gente reparar aqui embaixo, tem mais ilustrações, tem mais elementos gráficos. Se a gente entrar em rede social de cada um dos dois, vocês vão ver que é bem diferente. E esses dois visuais refletem o posicionamento que eles querem passar, né? De cada um desses caminhos. Então, a cor, obviamente, é algo que é muito forte em cada um deles, mas todos os outros elementos de posicionamento corroboram com o que eles querem passar de posicionamento no geral, né? Nubank investe muito em branding, disse Monique. Sim. Nubank é um que tem trabalhado bastante assim com brand, principalmente porque ele entrou no mercado muito cedo. Né, foi um dos primeiros assim, né, nesses bancos digitais a fazer, de fato, quebrar a bolha dos pequenos bancos digitais. Então, esse trabalho de marca e de cultura e de querer que as pessoas queiram ter o Nubank é muito forte. Então, o trabalho de marca deles é muito forte por conta disso, né? De associações visuais. Eles têm um time gigante de design, então, de todos os pontos, né? Não só no aplicativo, para rede social, para produtos internos, para produtos externos, para eventos. Então, é algo que eles trabalham muito, porque sabem que faz diferença dentro do segmento deles, assim. Yuri, a logo do Santander usa o vermelho de forma consistente, do Bradesco não. Sim, exato. Não é que não seja consistente, Yuri, acho que é um ponto interessante da gente trazer. É porque ele usa de uma forma diferente. Ele não usa o vermelho puro, digamos assim. Ele tenta usar sempre com gradiente. Então, se a gente olha aqui no cantinho, meu rosto tá um pouquinho em cima, mas essa bolinha da Bia aqui, por exemplo, né, do Fale com a Bia, tá com gradiente. Não quer dizer que seja inconsistente, quer dizer que eles usam o gradiente de forma mais consistente e presente do que o vermelho puro, por exemplo. Justamente para diferenciar eles do público. Monique perguntou, tem alguma recomendação se é melhor ter uma paleta de cor mais extensa ou mais restrita? Com uma ou duas cores que se destacam? Normalmente marcas amadoras vejo com poucas cores. Não existe uma recomendação específica, tá, Nick? Porque
vai depender muito de várias coisas que a gente queira com a marca. Então, se a gente quer que, de fato, ela seja mais colorida, mais jovem, etc., a gente pode ter uma paleta mais extensa. Se a gente quer algo um pouco mais sóbrio, às vezes a gente pretende focar um pouco mais em bater o martelo em uma cor mais específica, né? Uma dupla de cor mais específica, tipo um preto e branco, por exemplo. E aí tem uma cor de destaque que aí diferencia ela nesse sentido. Então varia muito da estratégia. Marcas amadoras geralmente têm poucas cores, pelo que eu comentei mais no início da live, que é mais facilidade de poder usar. Quanto mais cor, mais difícil de combinar, mais complexo fica o trabalho de quem vai usar aquela marca. Então, se a gente tem muitas cores, às vezes nem todas as cores vão combinar entre si, porque se forem muitas cores, não tem como garantir isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado de, será que tá combinando, será que não tá? Quando tem menos cores, seja um preto, branco e um vermelho, por exemplo, é muito mais fácil, porque teoricamente todas as cores entre preto, branco e vermelho combinam entre si. Então, o uso no dia a dia é mais tranquilo, né? É menos preocupante nesse lado. Então, acho que ajuda nesse ponto. E aí, seguindo um pouco aqui, né? Falando de tipografia, juntando aqui com cores. Linhas aéreas inteligentes. Que marca é essa? Vocês vão saber me dizer aqui qual é essa linha aérea. Né? Qual é essa companhia? Vermelho e preto combina muito, disse Yuri. Sim. O YouTube aqui, por exemplo. Tá aqui na parede. Aí, então, vocês conseguiram falar claramente que é Gol. Por que vocês falaram que é Gol? Não tem o nome da Gol aqui em lugar nenhum. Não tem nada aqui que classifique como algo específico da Gol. Por que a gente reconhece que é a Gol? Por conta dessa combinação que já está na nossa cabeça. Não só de cores, que é o laranja, né? Mas aqui entra também estilo tipográfico. A gente tem... A Gol também tem um estilo muito específico de ícones. Esse aviãozinho deles é muito claro também. Tem um slogan, exato, Lu. Tem um slogan também que ajuda. Então, são vários pontos que fazem parte desse nosso imaginário, que ajudam a gente a juntar essas pecinhas e formar a imagem da marca da nossa cabeça. De novo, quando a gente só tem o logo, é muito mais difícil a gente fazer várias associações em relação à marca e obriga a gente a ter que usar o nosso logo o tempo inteiro, porque a gente não tem outros pontos que vão ajudar a gente a criar esse reconhecimento na cabeça do consumidor. Essa tipografia da Gol é uma tipografia feita só para Gol. Até a Yuri comentou aqui, nessa tipografia me pega muito. Então, ela é hoje super reconhecível. E para quem trabalha com... Tem segmentos diferentes, na verdade, né? Mas o mercado de companhia aérea, por exemplo, a gente está em contato com texto muitas e muitas vezes, porque a gente entra num site para pesquisar passagem, tá em texto lá, né? Tá o valor da passagem lá para pesquisar. Lugar para ir, cartão de embarque, o próprio aplicativo para conferir alguma coisa. A gente está sempre em contato com o texto. A parte textual desse tipo de mercado é muito grande. Então, quando a gente trabalha o nosso DNA de marca também no estilo da tipografia, ou seja, onde vai estar sendo aplicado aquele texto o tempo todo, a gente vai estar colocando na cabeça do nosso consumidor, de uma forma ou de outra, assim, né, um pouco meio inconsciente, nossa personalidade visual também. Mesmo que não tenha cor, mesmo que não tenha logo, mesmo que não tenha algum elemento visual para ajudar, a gente já vai criando esse contato mais constante, assim, né, do público. E aí, já entramos em tipografia, vou seguir com tipografia aqui. O Bradesco, por exemplo, também tem uma tipografia específica só do Bradesco. E banco, assim como companhia de aviação, também é algo que a gente está em contato com o texto o tempo inteiro. Aplicativo, como é que a gente entra em contato com o banco hoje em dia? Pelo aplicativo. O aplicativo é texto, basicamente, né? Texto, ícone e cor. Então, como é que a gente vai estar entrando em contato com isso? É muito fácil de a gente comunicar o que a gente quer passar pela tipografia, nesses vários pontos de contato. Banco, por exemplo, contrato. Nossa, vou ter que ter um contrato. Vou receber uma carta do banco na minha casa. O que vai ter na carta do banco se a carta vai ser impressa em preto e branco, por exemplo, na impressora? Vai ter o preto, o branco, a marca, provavelmente, e a tipografia. Você não vai ver mais nada ali. Costumamente, você não vai ver o gradiente, por exemplo, do Bradesco numa carta impressa. Mas a marca vai estar presente, né? Esse sistema visual, esse universo visual, vai estar lá presente e reconhecível porque vai ter a tipografia do Bradesco. Então, isso é algo muito importante da gente pensar também.
A Lu falou aqui, né? Tipografia é um hack do branding. Comunica expressão verbal e visual ao mesmo tempo, sem precisar de mais nada. Exatamente. O resumo, o resumo é exatamente esse, assim. Outro que é bem legal da gente pensar, assim, é a Rede Globo. E aí, falei até agora de várias marcas que têm produtos e serviços muito específicos, né? E muito claros, ou seja, Bradesco vai estar sempre falando em vermelho, Itaú vai estar sempre falando em laranja, Nubank vai estar sempre falando em roxo, aquelas marcas de contabilidade têm sempre umas cores específicas. Mas e no caso de uma Globo, por exemplo, que você tem vários programas diferentes na sua grade de comunicação, cada um com identidade visual diferente, falando com públicos diferentes, porque quem assiste o Jornal da Manhã nem sempre é a mesma pessoa que vai assistir a novela da noite. E aí, como é que a gente garante que todas essas pessoas sabem e lembram que eu estou na Rede Globo assistindo televisão? Né? Quais são os pontos que a gente traz aqui? São várias coisas, tá? Não vou dizer que é só a tipografia e só o visual. Obviamente, a gente tem um modo Globo de fazer, né? Uma forma de gravar as coisas. A comunicação verbal deles é muito forte também, né? Esse trabalho de posicionamento, que a gente fala muito de marca. Mas do lado visual, também é muito forte. Não só o logo que vai ficar no cantinho, igual tá a minha cabecinha aqui no canto. O logo que vai estar sempre no cantinho da tela, como você está vendo na Rede Globo. Mas também a tipografia. A tipografia é específica da Rede Globo, que você vê em praticamente todos os programas que são da Rede Globo, né? No Jornal Nacional, Jornal da Manhã, Jornal Regional. Um Vem Aí, que aparece, por exemplo, no meio do caminho, antes de mostrar a marca de uma novela, por exemplo. Tá na fonte. Então, são pontos que a gente vai juntando e vai criando que fazem parte desse processo completo, né? Então, acho que é interessante de pensar nisso também. Que a tipografia ajuda muito nesse sentido. Quando nem sempre a gente consegue se segurar em cor ou se segurar em elemento gráfico, porque vai ficar muita informação se a gente mistura, por exemplo, elemento gráfico da Globo com elemento gráfico da novela, elemento gráfico do jornal. Quando a gente deixa tudo... Né, a gente usa a tipografia, fica um pouco mais discreta, mas ao mesmo tempo a gente está marcando o nosso espaço ali. E puxando a sardinha para o nosso lado um pouquinho, a Motora também trabalha muito com tipografia, como eu já comentei no início, né? A gente tem nossa tipografia que é proprietária, feita por mim, inclusive, que é a Ana Banana, que a gente usa em todos os nossos pontos de contato e meios de comunicação. É algo não só que fortalece porque é exclusivo nosso, mas porque ajuda, de novo, a martelar a mesma mensagem na cabeça de quem está vendo nossa marca o tempo todo. Se vocês olharem nossos slides aqui, até dessa apresentação que eu estou mostrando, quando não tiver slide só com texto, vocês vão ver que eu vou estar usando só cor, o texto, e já está suficiente para vocês reconhecerem como algo da Motora. Se eu usar um fundo preto com a letra branca e a letra E, Ana Banana, muito provavelmente vocês vão conseguir reconhecer como algo da Motora. Então, é mais um ponto muito forte, assim, da identidade visual, que acho que vale a gente pensar sempre, tá? Júlia, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma tipografia própria para minha empresa. Tipo, e aí, o que é que eu faço? Não tem problema. Não tem problema. Eu sei que é um investimento alto, assim, de primeiro momento. Não é algo a se descabelar. Mas vale pensar que, dentro do que a gente tem acesso hoje, de tipografia, seja gratuita ou seja pagando por a licença, por exemplo, que você pode usar uma tipografia que mais pessoas podem usar também, mas você paga por isso, é um pouco mais exclusiva para você. A gente pode pensar formas de aplicar essa tipografia que sejam proprietários para sua marca, tá? E o que é que eu quero dizer com isso? Exemplo. Aqui tem um projeto nosso que a gente fez para Orijo, que é um trabalho é uma plataforma de registro em blockchain de arte, ou seja, eles trabalham com artes diferentes de diferentes artistas, seja fotografia, seja pintura, seja ilustração digital. Então, para eles especificamente, a gente ter elementos gráficos ou cores que sejam muito marcantes não era tão interessante para todos os momentos, porque a gente ia usar fotos desses artistas, usar artes diferentes dos artistas. Então, aqui, para diferenciar, um dos pontos fortes da identidade visual foi justamente essa combinação de tipografias, por exemplo. Então, a gente tem duas tipografias que são bem diferentes entre si, cria esse combo, assim, né, no projeto, mas que fazem com que a gente reconheça mais forte essa identidade da marca, usando tipografias que são, se eu não me engano, acho que uma era gratuita e a outra a gente pegou de um banco, se eu não me engano, mas que a forma de aplicar e a forma de usar isso, atrelado com todos os outros elementos,
faz com que fique reconhecível como algo da própria marca. Então, ela aqui também é aplicada de novo. E não só a tipografia por tipografia, tá, gente? Mas se vocês repararem, todos os cards, a gente usa sempre a tipografia em maiúscula, né? Em caixa alta. Então, isso é mais um elemento de reconhecimento que a gente usa o tempo todo para a pessoa se lembrar. Então, tô falando muito aqui de repetição e inconsistência. É isso. É repetir da mesma forma sempre que possível, de forma consistente. E não quer dizer que vai ficar sem graça, que vai ficar repetitivo, porque a gente pode variar em outras coisas. Se a gente é consistente demais nas cores, por exemplo, a gente pode variar na forma que a gente usa a foto. Se a gente é muito consistente nas fotos, a gente pode variar como aparece o texto, se às vezes é em cima, às vezes é embaixo. Então, é importante que a gente tenha elementos que estejam ali sempre para que a pessoa reconheça. Aqui, por exemplo, no Orijo, né? O texto estava sempre ou bem em cima, ou bem embaixo, como nesses exemplos aqui do início, ou bonitinho centralizado, né? Mas a gente tinha esses elementos, essa consistência visual, para a pessoa que está entrando em contato ter esses momentos. E aí, passando de tipografia, passando de cores. Elementos gráficos aqui agora, por exemplo. Esse aqui eu não preciso nem dizer de onde é, né? Aqui, especificamente, a gente está falando de um mascote, que é o do Duolingo, todo mundo reconhece. De novo, meio que o Duo faz parte do logo do Duolingo, né? Ele tá aparecendo aqui na marca, mas ele tem essas variações de desenho, de pose, que são típicas de um mascote, que funcionam muito para trazer mais personalidade à marca, ou seja, a gente tem meio que um porta-voz dessa marca, que fala com o público, né, que passa a mensagem do Duolingo, de um jeito mais divertido e próximo. Então, mascote também é um caminho, assim, né, de aumentar esse universo e repertório visual, além do logotipo. Então, isso é interessante de pensar também. E esse daqui, por exemplo. É um símbolo, mas é um símbolo que faz parte da marca, mas que é usado de forma muito consistente e presente, assim, né, em todas as aplicações. E aqui, reparem como vocês estão vendo a tela que é 100% roxa, e em nenhum momento, aposto, nenhum de vocês pensou que isso aqui era Nubank, por exemplo, porque é roxo, sabe? Por que a gente não pensou que é Nubank? Porque a gente tem várias dicas visuais aqui que ajudam a gente a colocar ela naquele nosso buraquinho, assim, na cabeça, né? Aquela caixinha, de onde é que está esse espaço aqui da Vivo. O que é? Temos claramente o celular aqui, né? Então, estamos falando de celular, estamos falando de algo um pouco mais mobile. Tem o elemento aqui do bonequinho, do símbolo, né, da Vivo, que eles usam muito constante. O próprio uso de roxo, é um roxo com gradiente. E, de novo, identidade verbal. Fibra e pós, total, a gente já vai pensando aqui, né? Estamos falando de internet, estamos falando de celular. Então, a gente já vai sendo direcionado de alguma forma para o mercado, né, deles. Mas é um direcionamento, assim, bem claro, assim, de marca, que não quer usar o logo o tempo todo? Tudo bem. Mas se você tiver um símbolo, e aí vou falar símbolo de forma muito ampla, tá, gente? Porque nem todo símbolo tem essa flexibilidade igual esse bonequinho da Vivo tem. Então vai depender muito desse nível de abstração e de aplicabilidade. Mas é um caminho possível também. A gente ter algo da própria marca, do próprio logotipo que a gente consegue extrair, expandir e usar de formas diferentes na comunicação visual. Tá bom? E aqui mais um exemplo de projeto nosso, que aqui eu junto um pouco de tudo para vocês verem. De novo, vocês não vão ver a marca aqui nessas apresentações, mas reparem como vocês conseguem segmentar esses mesmos trabalhos aqui. Opa, cliquei no negócio aqui sem querer. Pronto. Desses mesmos imagens aqui, como vocês conseguem ver que faz parte do mesmo universo desses aqui. Mesmo que no de cá a gente tem elementos que sejam mais em 3D, né? Tem esse uso da foto aqui. Mas tem as pedrinhas em 3D em tamanhos grandes, tamanhos pequenos. E aqui as pedrinhas já não estão mais em 3D, estão em 2D. Mas a gente ainda entende como algo integrado e que faz parte do mesmo universo. Por quê? As cores, de novo, né? As cores estão usadas de forma consistente, são as mesmas cores nos dois caminhos. A tipografia também está bem
parecida nos dois caminhos. Então, sempre grande, com a letra maiúscula primeiro, depois a letra minúscula, no mesmo peso, no mesmo estilo. E, de novo, não quer dizer que vai ficar algo chato e repetitivo, porque pode ser usado de formas diferentes, tá? Então, aqui temos exemplos disso aqui. Tá bom? Aprofundei um pouco, assim, nesse primeiro erro, mas acho que é o erro mais importante. E acho que é o que vale mais a pena a gente aprofundar, porque esse universo de marca, é muito importante que a gente expanda. Porque quanto mais completo ele for, mais fácil das pessoas lembrarem da gente depois. E aí eu vou repetir esse mesmo slide que eu já mostrei para vocês da motora, porque aqui vocês veem agora, que eu já falei tudo isso, vejam de novo a mesma coisa que eu já comentei, né? Do uso da tipografia, do uso das cores, do uso do elemento gráfico. Reparem nesses padrões e de como esses usos ajudam a esse reconhecimento, né? E aí, chegamos, então, no erro 2, que é inconsistência entre os pontos de contato. Júlia, o que é ponto de contato? De novo, o asterisco está aqui para ajudar. Tudo que está em contato da sua marca com o seu público. Site, redes sociais, proposta comercial, avatar do WhatsApp, também é um ponto de contato. Fachada da loja, se você tiver uma loja física. Fachada. Todo material que entre em contato com o seu cliente, com o público. E aí, quando eu falo em consistência, vou trazer exemplos. Eu vou trazer um exemplo, na verdade, que vai resumir bem aqui o que eu quero dizer com consistência, tá? Olha que interessante esse exemplo aqui. De novo, mais um print de Instagram, que aí vocês podem pensar, legal, tem um verde que a cor principal deles é verde. Tipo, claramente, é um feed verde esse aqui. Né? É um feed verde que deve falar de coisas de bio, de sustentável, então estamos falando de verde aqui. Qual é o problema aqui desse feed? Alguém sabe, já viu, já consegue identificar assim, alguma inconsistência nesse feed? Eu vou falar de alguns. Se alguém já reparou em algum e puder falar, acho que é legal, mas falarei de alguns aqui. O primeiro, que eu já dei a dica, é o verde. Apaguei esses dois posts aqui porque são basicamente fotos, né? Não vamos considerar fotos aqui, vamos considerar peças que foram feitas. Tom diferente de verde, tipografia, cores de tipografia diferentes. Isso, gente, muito bom. Muita variação de formas, tipografia. Perfeito. Vocês foram perfeitos aqui. E o que é que acontece, gente, quando a gente faz todo esse mistureba de coisas? Como eu comentei, a gente precisa manter alguma coisa consistente entre todos esses processos, né? Então, o que é que a gente tem de diferente aqui? Verde. Tá, verde é a cor principal. Mas qual é o tom do verde? Olhem quantos tons de verde. E aí, deixa eu até colocar minha cabecinha mais pra cá. Aqui, pronto. Olhem quantos tons de verde a gente tem só nesses 4 posts aqui. Muitos. Tipografia. Olhe quantas tipografias diferentes a gente tem nesses posts. Tem 4 diferentes. E não só são tipografias diferentes. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar e levar em consideração é a forma que essa fonte é aplicada. Ou seja, às vezes ela está em itálico, às vezes está em caixa alta, às vezes está em caixa baixa, que é o caso desse planejamento aqui. Às vezes está centralizada, às vezes está na lateral. Ou seja, não tem consistência nenhuma aqui, né? E elementos gráficos também, que foi o que vocês comentaram, né? Nesse aqui tem essas folhinhas, nesse aqui tem um padrãozinho no canto. Nesse aqui, no fundo do texto, a gente usa uma forma arredondada, enquanto nesse aqui, no fundo do texto, a gente usa a forma mais reta. Então, não é igual. Esse aqui, a gente tem essas ondas aqui embaixo. Então, a gente não tem nenhum elemento que una todos esses posts. Por que isso é um problema, tá, gente? Deixando claro de novo. Quando alguém vai entrar em contato com a sua marca, a gente precisa que ela reconheça alguma coisa. E reparem que nesses 4 posts, nenhum aparece o logo para poder ajudar a pessoa a reconhecer. Né? Então, isso é um ponto muito importante. Por quê? Quando a gente pega o celular, a gente abre o nosso feed do Instagram, a gente não vai sempre entrar no perfil específico de cada marca. A gente vai estar vendo o post do Instagram misturado com postagem de nossos amigos, postagem de outras marcas, outras coisas, outros materiais, outros patrocinados no meio. Então,
o post da nossa marca vai estar misturado a isso tudo. Então, a gente precisa que a pessoa reconheça quem é que está falando aquilo, sem que ela precise ver o nomezinho do perfil que vai aparecer em cima do post, tá? Por isso que a consistência é muito importante. Porque, mas o meu feed está muito vermelho. Tá, tudo bem, mas se você pensar que sempre que a pessoa, o seu usuário, né, vai ver um post vermelho no feed misturado com outros posts de 1 milhão de cores diferentes, é um elemento de identificação muito forte para aquela pessoa. Ver um post vermelho, ela já vai achar que é seu, por exemplo. Tá? Então, acho que é uma coisa interessante de pensar, assim. Porque às vezes a gente tem medo de, tá sendo muito repetitivo. A repetição é importante. E não é porque a gente está repetindo no visual que a gente vai estar repetindo no conteúdo, por exemplo. Se a gente olha esse exemplo que está aqui na tela, cada post fala de uma coisa diferente. Você pode falar de assuntos diferentes. A gente pode abordar temas de forma diferente, às vezes o mesmo tema, se o nosso segmento é muito pequeno, né? Se o nosso território de marca não é tão amplo assim. A gente pode falar de forma diferente, de jeitos diferentes, pontos de vista diferentes, trazer outros assuntos, né? Então a gente consegue deixar esse universo, esse conteúdo rico, mesmo que a gente não precise criar nenhuma identidade visual nova para cada post, tá? Até porque é muito cansativo, tá? Combinemos aqui. Se a gente tiver que pensar uma tipografia nova, com texto novo, com fundo de cor novo, com elemento gráfico novo, para cada post, vai ficar infazível, digamos assim, gerenciar essa marca no longo prazo, né? Então, coisas para se pensar. E para fechar, vocês diriam que esse site daqui é o mesmo desse feed? Porque é. Reparem como aqui agora já dizendo para vocês qual é a marca, né? A marca do IP. Instituto IP, se estiver assistindo isso, entre em contato que a gente faz um diagnóstico de marca para vocês, porque eu acho que é importante. Um trabalho tão importante desse de conservação da bibliografia brasileira. E tem um trabalho, assim, que tá pecando em outros pontos, né? Então, eu acho que olha como é interessante, a gente entra no site e nenhuma daquelas coisas que a gente viu antes, a gente reconhece como parte da mesma marca. Ou seja, foi meio que um trabalho jogado no ralo, assim, né? De identidade visual, de rede social, né, no geral. Porque a gente não cria essa associação com a marca. Então, pensem nisso. Erro número 3. E aí, né, falei. Logotipo sem redução. Esse aqui tá sem asterisco porque os exemplos estão bem explicados. Quando eu digo redução, eu quero dizer o quê? Temos exemplos legais aqui. Temos a marca da Americanas e a marca da Pernambucanas. As duas são empresas grandes com marcas grandes, né? Então, são grandes não só em porte, mas grandes em tamanho. Olha como o nome é grande, né? Americanas, Pernambucanas. São palavras enormes, assim, pra gente considerar para uma marca. E aí, o que é que acontece quando a gente tem uma marca grande? Porque nem sempre a gente consegue ter um nome curto, né? Não dá sempre para ser um IP, que são 3 letras. Nem sempre acontece. Então, como é que a gente trabalha com marcas que têm nomes grandes? O que é que a gente tem que se atentar quando a gente usa marcas que têm nomes grandes? Olha a diferença da Americanas com a Pernambucanas que eu vou mostrar daqui a pouco. Americanas. Aplicação do nome completo no site, que é essa parte aqui de baixo, tá? Mas, em redes sociais, eles têm uma versão reduzida da marca, que é esse azinho, que está sendo usado meio que como símbolo aqui, né? Mas a marca é reduzida, versão simplificada da assinatura. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, quando a gente aplica o nome Americanas dentro desse círculo tão pequeno, que aqui tá grande, porque a gente tá vendo no YouTube, mas se a gente abre o celular, vê pequenininho naquela fotinha de perfil pelo Instagram, o quão menor vai estar esse tamanho dessa bolinha. Que é um erro que a gente vê na Pernambucanas, por exemplo. Que a gente tem aplicado a marca completa no site, que é o esperado, tem espaço, podemos usar. Mas no Instagram, olha como tá a marca completa também, porque eles não têm uma versão reduzida dessa marca para poder usar e criar um reconhecimento. Júlia, mas eu consigo ler, eu consigo reconhecer. Mais ou menos, né? Olha o comparativo, uma com a outra. Olha como a leitura da Americanas é muito mais fácil do que a da Pernambucanas. De novo, aqui tá grande. E se a gente vê pequeno? Vocês conseguem ler alguma coisa aqui? Olha como o A ainda tá muito mais claro aqui, né? Do que para Pernambucanas.
Então, é importante que a gente tenha em mente sempre, sempre, sempre as aplicações dessa marca, porque hoje em dia, gente, o digital é muito presente em tudo que a gente faz. Mesmo que a gente seja. Pronto, Manique, perfeito. É isso que eu ia chegar nesse ponto agora. O clássico dos problemas de quando a marca vai para o digital ou para o físico. Não está com variação suficiente. Exato. O que aconteceu muito dos anos para cá é que a gente tem muitas lojas, muitos espaços que começaram como físicos, ou seja, lojas de bairro que tem o seu logo bem grande aplicado assim, né, no letreiro, e que precisam migrar de alguma forma para o digital, e que nessa migração a gente não tem um trabalho de marca que aporte tudo isso, né? E aí, exemplos mais interessantes ainda. Entrei aqui no meu iFood e trouxe exemplos para vocês verem. Essas marcas vocês conseguem ler? Sem o nome do lado, vocês conseguem ler o espetinho da Vila Mariana aqui dentro dessa bolinha? Esse Dona Chocolate aqui dentro dessa bolinha? O Carol Coxinhas, eu consigo ler o Carol Coxinhas, mas será que a gente consegue usar ela em fundos diferentes que não sejam esse fundo do digital? Se eu tiver que imprimir essa coxinha aqui num sacola de entrega, como é que ela vai imprimir? Se eu não tiver dinheiro para fazer uma impressão colorida, como é que vai ser essa coxinha? Vai sair uma coxinha preta, só o contorno? Como é que vai ficar isso? Então, ter essas variações de marca é muito importante porque a gente tem que pensar que nossa marca hoje vai ser aplicada em vários lugares diferentes, de formas diferentes. E vistas em tamanhos diferentes em todos esses meios. Então, tenham sempre isso em mente também, tá? E aí, de novo, gente, a gente não precisa que toda marca tenha a marca completa com o símbolo. A gente pode ter uma versão reduzida que ajude ali a gente trabalhar, como é o caso da Americanas. É só um A da Americanas, a gente não teve que criar uma marca nova, um símbolo novo dentro disso. É só o A com os tracinhos. Tudo bem. Mas pensem nisso, nessas possibilidades de redução, tá? Porque quando eu falo em redução, não é nem só a redução de ter a marca uma versão menor, mas será que a nossa marca consegue ficar pequena? Né? Se ela fosse o Homem-Formiga, assim, ela consegue variar de tamanho sem problema? Não, nem sempre consegue. E é importante que consiga. Porque ela vai ser usada de formas muito diferentes. E aí, o exemplo muito legal, que é o contrário do que eu tô falando, tá? Mas que colabora com o meu argumento. Que é a marca da Unilever. A marca da Unilever é uma marca enorme, usada em 1 milhão de produtos diferentes. Vários, né? A Unilever tem 1 milhão de submarcas. Cada submarca trabalha com embalagem, trabalha com digital. Todas elas precisam usar a marca da Unilever no produto. E aí, como é que fica se essa marca da Unilever é cheia de elementozinhos dentro da marca? Ela tem um problema de redução? Não necessariamente. Por quê? O elemento reconhecível da marca da Unilever não é que ela tem um coqueiro dentro. Porque se eu perguntar para vocês aqui no chat qualquer elemento desse da marca da Unilever de cabeça, vocês não iam lembrar. Vocês não iam saber me dizer que tem uma abelha, que tem um passarinho, né? Que tem uma explosão aqui. Vocês não iam lembrar disso. Mas o que é que vocês lembram da marca da Unilever? Que é um U azul. Esse é um ponto interessante, assim, de pensar, assim. Que para a marca da Unilever especificamente, ela não reduz super bem esses elementos gráficos, ou seja, a gente não consegue reconhecer eles, que a gente está vendo, sei lá, tô aqui com um nívelzinho aqui. Se eu tivesse a marca da Unilever aqui, no meu batom, eu não ia conseguir dizer os elementos que tem, mas eu reconheceria o U, que é a parte mais importante, que é o U de Unilever, por exemplo. E é uma aplicação que eles usam sempre. Esses olharem no manual de marca da Unilever também é muito claro. Só pode usar com azul, com branco, se não me engano, em preto também. E sempre com o texto embaixo do U, desse tamanho, dessa forma. Porque é pregnância. Se a gente usa a mesma forma várias vezes, a pessoa lembra. E no caso deles, a forma completa é mais importante do que as coisinhas pequenas que tem dentro. Tá? Então, trouxe um exemplo aqui que é fora do que eu tô falando, mas que só funciona porque é muito bem pensado e que as formas que são aplicadas são muito específicas, tá? É uma gestão de marca muito forte, porque ela tem que ser usada em 20 mil produtos diferentes. Então, uma super equipe trabalhando por trás da marca da Unilever, por exemplo, e das submarcas, para poder garantir essa consistência. E às vezes a gente não tem
como tem essa equipe, não tem esse time, não tem esse custo para poder gerenciar. Então, se a gente garante que a nossa marca é reduzível, de novo, né? Se ela não vai ficar assim, se ela vai ficar mais americanas, menos erro de quem for usar. Se for passar, por exemplo, para o fornecedor, de novo, né? Pensando no Unilever, 1.000 fornecedores, cada embalagem é uma pessoa diferente que faz, né? Nem sempre é o mesmo time de design, todo mundo tem que ter acesso àqueles arquivos. E aí, como é que usa? Faz a forma mais simples possível. Se você tiver que passar essa marca para fornecedores diferentes, por exemplo, né? Se a sua marca tiver que passear muito entre terceirizados, é um ponto importante para se pensar. Ok? Tudo ok com redução? Alguém ficou com alguma dúvida? Vou passar para o erro número 4. Temos só mais 2 erros, tá, gente? Esse é o 4, é o penúltimo, e depois tem mais um. Erro 4. Elementos prontos de banco de imagem. Que é o que eu quero dizer com isso? Esse aqui é um pouco mais complexo, porque eu sei, é difícil, é difícil a gente ter uma equipe pequena de design, uma equipe pequena de marketing, e não usar templates prontos que a gente acha na internet. Principalmente hoje em dia, com Canva. Canva facilita muito a vida, sim, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de atenção quando for usar o Canva. Porque ele disponibiliza vários templates super legais, super bonitos ali na plataforma deles. Mas qual é o problema dos templates? Todo mundo usa, gente. Vai ficar igual vai ficar igual de todo mundo. Então, levem isso em consideração também. Se você tem acesso àquele template do Canva, milhões de pessoas, porque hoje usuários do Canva são milhões, de fato, milhões de pessoas também têm acesso. E isso gera o quê? Menos reconhecimento para sua marca. A gente vai ter menos elementos que são específicos da sua marca, aplicados de uma forma que sejam identificados como seu, como da sua marca também, tá? Então, muito cuidado quando for usar template do Canva ou algum desses templates que eu botei até exemplo aqui, né? 17 templates de Canva que você pode roubar, 15 templates de rede social, customizáveis. Tenham cuidado com isso, porque é prático no primeiro momento, mas ao longo prazo a gente enfraquece muito o nosso reconhecimento de marca, tá? E não só template de card, tá, gente? Tô falando disso, mas artes prontas, tipo, entrar num free pick e pegar ilustrações prontas de banco de ilustração. Muito provavelmente várias pessoas vão estar usando a mesma ilustração que você. Não vai ser tão específico porque você está querendo ilustrar. Ícone também, mesma coisa. Eu preciso de ícone aqui para colocar no meu site. Se ícone é uma coisa muito importante no seu processo de comunicação, e aí, qual é o exemplo que ícone pode ser muito importante no processo de comunicação? Aplicativo de banco, por exemplo. Aplicativo. Você tem um aplicativo de banco, ele geralmente descreve os serviços com ícones, né? Imagine se um Bradesco da vida usasse ícones que ele pegou do Free Pick. Qual é o reconhecimento que você ia ter, que é estar naquele sistema, além da tipografia que eu já comentei, né? Que é estar naquele sistema no próprio Bradesco, se fosse o ícone que todo mundo usa, né? Então, é importante que a gente pense e personalize o máximo que a gente conseguir dentro do nosso sistema de marca, tá? Isso não quer dizer que a gente não pode usar modelo. Usem modelo. Mas usem modelos feitos para vocês. E o que eu quero dizer com isso? Aqui na Motora, por exemplo, a gente faz toda essa parte do visual, né, nos momentos finais do processo de branding. A gente tem todos os layouts que a gente cria, né? Então, papelaria, rede social, capa de Facebook, enfim, tudo isso fica feito. No final, a gente entrega os templates que vocês podem editar dos próprios cards que a gente criou com a identidade visual de vocês. Que aí, o que é que isso quer dizer? Que vocês podem adaptar como precisar. Então, dá para ser utilizado da forma que fizer mais sentido dentro da marca. Mas é algo que foi criado para a marca de vocês, pensando nas dificuldades de vocês e com os objetivos de vocês em mente. Muito diferente de você pegar um template no Canva que é feito propositalmente para problemas gerais, que todo mundo tem. Para comunicar coisas gerais que todo mundo comunica. Porque eles fazem os templates para que várias pessoas usem, né? Então, para fazer com que várias pessoas usem, eles têm que generalizar. Então, é complicado, tá? Muito complicado. E por último, o meu erro mais recente e hoje em dia o meu menos favorito
que é logos feitos por inteligência artificial. E aí, preciso dizer que não é chatice, porque sou designer e o robô tá roubando o meu trabalho. Não, gente, é porque para aplicar isso na marca vai ser muito ruim para vocês. Quando você faz logo por inteligência artificial, ele não tem nenhuma daquelas coisas todas que eu já falei aqui agora. Então, não vai ter paleta de cor feita especificamente, pensado do seu mercado. Ou seja, vi que todos os meus concorrentes usam verde, azul, amarelo. Se eu fizer por inteligência artificial, muito provavelmente ele vai pegar tudo o que ele vai encontrar, porque é isso que ele faz. Ele pega as coisas do banco de dados, junta tudo no liquidificador e te entrega o resultado. Então, se você quiser algo diferente, você quer se destacar da concorrência, se destacar no mercado, ele vai te entregar mais do mesmo. Então, essa parte de destaque, de diferenciação, você já não vai ter, tá? Porque ele não tem no banco de dados dele, ele não pensa, de fato. A inteligência artificial, ela não é, ela não é inteligente naturalmente, né? Ela não é uma inteligência que vem. Ela vem porque ela mistura um monte de dados juntos e te dá um resultado. Então, a parte estratégica, que é a parte mais importante da construção de marca, ele não vai fazer, tá? Então, não temos essa parte feita. Outro exemplo aqui. Fiz a minha marca por inteligência artificial. O que é que acontece? E aí é um problema que a gente tem visto trabalhando na Motora mesmo, né? Às vezes chega possíveis clientes falando, eu já testei aqui, fiz um logo pelo, sei lá, por ChatGPT, por exemplo, fiz alguma coisa, e achei resultado legal. Por que a gente geralmente acha resultado legal? Porque esses sistemas de inteligência artificial, eles geralmente entregam pra gente um resultado mascarado, né? Maquiado, digamos assim. Ou seja, geralmente ele vai te dar a marca, vai te dar com uma sombra, com um gradiente, com um dourado aplicado, né? Que é esse exemplo que eu tô vendo aqui. Com um fundo legal, né? Meio que já aplicado, assim, né? Numa simulação de uma fachada, por exemplo. Então a gente já visualiza muito claramente, né? A gente fica um pouco enebriado nisso, né? Já tem a visualização de como é que vai ficar. Mas a gente tira todas essas coisas que complicam a aplicação da marca. Ou seja, se a gente cria uma variação, né? Só preto no branco. Se a gente olhar isso aqui, gente, é um losango com texto escrito. É um círculo com um quadrado dentro. A gente não tem um reconhecimento grande de marca. A gente não tem as coisas que a gente quer passar com a marca. Se a gente fala que a gente quer uma marca para o nosso segmento, lá, para o ChatGPT, quero uma marca sofisticada, quero uma marca para usar para, sei lá, de saúde, para isso, isso, isso. Ele vai te mostrar algo e te entregar algo muito genérico para o segmento, ou seja, com certeza, até para registrar isso, tá? Isso é um ponto importante, que eu até não anotei aqui, mas é importante. Para fazer o registro dessa marca depois, vai dar problema com certeza. Porque vai encontrar alguma marca parecida já do segmento, e esse registro de marca ou não vai acontecer, ou vai alguém bater na sua porta depois, dizendo que você não pode usar aquilo porque você está quebrando o registro dela. Então, muito, muito importante, tá? Ter isso em mente. Muito. Outra coisa que a inteligência artificial faz, e que de início a gente acha interessante, mas depois fica, opa, peraí. Olhem os textos, vocês conseguem ver alguma coisa escrita certa aqui? Eu acho que Pet Store no máximo. Dentista está escrito errado, restaurante está escrito errado, hospital aqui não está saindo. Cheeseburger tá faltando um S. Restaurante está escrito errado. E por que, gente? Por que sai errado? De novo, porque a inteligência artificial não pensa, ela junta várias imagens e no resultado ele entrega um visual. Mas não é um visual que vai funcionar 100%. Redução. Falei muito de redução aqui. Essa marca aqui, vocês acham que reduz? Olha o tamanho dessas bolotinhas aqui que tem ao redor desse círculo. Se eu deixar, deixei essa aqui um pouquinho menor. Sumiu. Já acabou. Cria um ruído, né? Para acabar parecendo que é mais um erro do que de fato uma parte da marca. Se eu não posso reduzir minha marca a esse tamanho aqui, para que eu vou ter uma marca se eu não posso deixar desse tamanho? Um tamanho grande até, é o tamanho disso aqui. Ó, grande. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, assim, desse tipo de uso também, porque eles não fazem com um objetivo específico em mente, as criações não saem com a estratégia por trás. E no prático, tá? No prático. Isso aqui é uma imagem. Como é que você vai aplicar essa imagem aqui
no fundo branco, sempre. Essa aqui, né? Essa aqui do cheeseburger, por exemplo. Se eu tiver que botar no fundo branco, como é que fica? Não consigo. Vai ficar com esse retângulo ao redor. Ele não vai te entregar o arquivo para você usar, né? Ele te entrega uma ideia, né? Uma coisa assim. Aí você pensa, Júlia, por que então eu não faço a minha marca pelo ChatGPT? E aí, só para ter uma ideia, e aí eu pego essa marca que o ChatGPT fez e contrato um designer para refinar. Por quê? E aí, por favor, se a resposta não estiver muito clara para vocês, eu vou ser repetitiva aqui, tá? Porque a gente está tirando a parte mais importante da mão do ser humano, que é a parte do pensar, que é a parte do conceito, que é a parte da estratégia, que é a parte de pegar a sua marca, pegar o que você precisa, qual é o seu problema. Eu preciso me destacar no meu mercado, eu preciso passar profissionalismo, eu preciso ser mais sóbrio do que eu sou hoje, eu preciso passar esse conceito que, nossa, é muito diferente, eu preciso passar que nosso diferencial é tal e hoje eu sinto que a gente não consegue passar. A gente tira toda essa parte de inteligência e de estratégia, que é geralmente dar uma pessoa, e passa por um computador, que não vai saber fazer, não vai conseguir. Então pega o designer antes. Trabalha com a equipe de branding antes, uma consultoria. É a parte mais importante, é essa parte inicial. Porque nas aplicações, tudo bem, tem todos os erros que eu já mostrei aqui antes. Mas são erros que a gente consegue consertar no meio do caminho, tá? São erros que, tipo, hoje eu tenho um logo e não tenho um sistema visual. A gente consegue criar o sistema visual depois. Hoje eu acho que a gente não tá coeso a tipografia que eu uso no site com a tipografia que eu uso no Instagram. Dá para ajustar. Se você tiver que refazer sua marca inteira, é mais trabalho. Então, mais trabalho, mais dinheiro, mais tempo. Hoje em dia a gente não tem tempo para nada, vai ser mais tempo que a gente vai ter que gastar nisso. Então, tenham isso em mente, tá? Não é nem pelo bem do designer, no caso eu falando, é pelo bem da marca de vocês. Então, tenham isso em mente. Mais exemplos que eu trouxe aqui só para a gente fechar esse assunto. Um designer fez um teste de jogar esses prompts, ou seja, esses comandos, e juntar todos os resultados que ele conseguiu nesse processo. Esse prompt aqui diz, é um logo de restaurante japonês de lamen com um bowl com macarrão dentro. Tudo bem, a gente consegue reconhecer que cada uma dessas marcas aqui poderia ser uma marca de restaurante. Mas parece diferente, gente. Parece algo fora do comum. Parece algo que vocês nunca viram antes. Será que parece? Não parece. Tudo isso aqui não parece algo que vocês já viram? Qual é o reconhecimento que isso aqui tem, né? Não parece mais do mesmo? Né? Qual é a graça? Esse aqui, um logo para um café de Paris que tenha uma Torre Eiffel na marca. Esse aqui, a Torre Eiffel possivelmente é um dos monumentos piores de reduzir que já foram feitos. Porque ele é todo furadinho, tem um monte de traço. Ou a gente faz esse negócio bem e vira um triângulo, ou a gente não usa, né? Como é que essas marcas aqui vão reduzir? Vocês conseguem ler alguma coisa aqui? Texto, por exemplo. Como é que a gente vai aplicar isso aqui no dia a dia? Muito ruim, muito difícil, tá? Então não façam marca por inteligência artificial. Por favor. Melhor ter, e aí ó, me garantia aqui, ó. Melhor você ter uma marca que é só um textinho escrito com uma cor e você usar, você trabalhar mais a sua comunicação verbal de forma muito mais proprietária, mais personalidade, ter uma cor que é específica sua. Porque, eu não tenho dinheiro para poder contratar um designer agora. Tudo bem, se o que você só tem é uma tipografia, uma cor e uma comunicação boa, não vai ter problema desse início. Contrata um designer depois, mas você precisa disso para começar? Começa com o menor e com o que funciona, do que começar com algo feito por um robô que com certeza vai sair copiado de alguém, vai sair cheio de problema, vai dar dor de cabeça depois, tá? Então, por favor, não. Ok, gente, chegando aqui no final, vou recapitular toda a checklist de coisas do que não fazer. Se alguém teve alguma dúvida, por favor, podem comentar aí, podem falar de alguma coisa, mas vamos recapitular o que a gente viu hoje, tá? 1. Não tenha só o logotipo sem o sistema de marca. Falei muito disso aqui. Pense na dor de cabeça nos sistemas. Tem uma frase muito boa que o David Byrne, da banda Talking Heads, fala, que é: as pessoas vão sempre se lembrar mais de você se você usar a mesma roupa. Que é a teoria da Turma da Mônica.
basicamente. São os personagens que usam a mesma roupa em todos os momentos. E hoje, se você vê uma pessoa na rua, uma mulher, né, com um vestido vermelho curto, você vai pensar o quê? Na Mônica, turma da Mônica, tá? Então, é muito importante isso, porque a gente tem a repetição é importante pra gente criar a imagem na nossa cabeça. Se a Mônica, por exemplo, falando da Mônica ainda, se a Mônica usasse cada quadrinho ela usasse uma roupa diferente, ia dar mais trabalho para quem desenha, ia ser mais difícil de reconhecer, e a gente ia ter que se segurar nos outros elementos que a Mônica tem de reconhecíveis. Então, por exemplo, o dente, né? Ela dentuça, então teria que ser sempre usando o dente dela como algo reconhecedor. Ou o cabelo dela de bananinha, ou Sansão. Reparem como cada uma dessas coisas faz parte do universo visual. Então a gente pode fortalecer tudo e em cada momento usar uma coisa diferente para criar um diferencial, né? Então às vezes a gente usa o Sansão para dizer que é Mônica, às vezes a gente usa o dente, às vezes usa o vermelho, às vezes usa tudo junto, que é ela, né, própria. A gente cria diversidade sem perder o reconhecimento de marca nesse processo. Segundo ponto, aplicar identidade visual diferente em cada ponto de contato. Esse aqui, de novo, né? Porque a gente acaba perdendo esse reconhecimento rápido e fácil nesses tempos que a gente vive hoje, assim, tudo muito agitado. Consistência cria reconhecimento. Elementos prontos de banco de imagem. Eu falei muito aqui, a gente não quer parecer com todo mundo. Então, cuidado com isso. A gente quer se diferenciar. Então, quanto mais coisa pronta a gente usa, menos a gente se diferencia e tem algo personalizado e nosso, né? Logotipo que não é reduz ou não é flexível. O outro ponto que eu trouxe aqui. Então, ter sempre em mente quando for fazer sua marca, usar sua marca, como é que ela vai ser usada, em que tamanhos, em que formas, em que ambiente, se é no digital, se é no físico, se é... Enfim, vai ficar gigante no letreiro do shopping, você vai ficar pequenininho no meu iFood aqui, no celular. Pensa nisso sempre, porque é importante. E por último, mais ou menos importante, e é o que... é o mal do século, né? No caso, nosso mal desses anos 2020. Logotipo feito por IA. Pelos problemas que eu já falei aqui, tá? E aí, dicas. Vou deixar só 2 dicas, que eu repeti várias vezes também, mas tenham isso muito em mente e sempre que ficarem na dúvida, voltem aqui. 1, simplifique. Quando a gente fala que menos é mais, não é porque a gente precisa de uma marca minimalista, a gente precisa de uma coisa sóbria, a gente precisa de uma coisa sem vida. Mas a gente ter algo enxuto e que faça sentido pra gente, que não tem tanta variação nesse primeiro momento, facilita a nossa vida e reforça a nossa mensagem. De novo, olha aqui o slide da motora. Preto, branco, roxo, a tipografia. Reconheci como motora. Não precisei colocar um monte de elemento voando aqui, não precisei colocar a banana grande em nenhum lugar, nem a marca da motora. Tá reconhecido. E tudo bem, cada momento tem um momento. Aqui eu só usei o preto e branco. No Instagram eu posso usar mais o roxo, posso usar a ilustração, posso usar alguma outra coisa. Mas a gente ter essa possibilidade de simplificar dentro do que a gente tem como reconhecível nosso é muito forte. Porque permite flexibilidade de uso, facilita no dia a dia. E, por último, repita. Repita, repita, repita. Repita cor, repita discurso, repita... Não repita o seu logo o tempo todo, porque se enfraquece a marca. Não use o logo o tempo todo, use outros elementos. Mas repita o máximo que você conseguir. Porque repetição causa pregnância e pregnância faz a pessoa lembrar da sua marca depois. Tá bom? Por hoje é isso. Obrigado a todo mundo que comentou aqui, falou várias coisas. Obrigado pelos comentários ao longo aqui do dia. Tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui ainda no chat. Vamos ficar mais um tempo aqui falando com vocês. Mas falem com a motora, a gente tem acesso aqui. E semana que vem tem mais. Semana que vem vai ser comigo de novo. E semana que vem vai ser legal porque a gente vai ver, de fato, 2 cases premiados nossos do início ao fim. Então vai ser bem para acompanhar esse processo de como é que a gente chega no conceito de uma marca, como é que a gente chega na resolução visual, como é que isso foi aplicado depois no dia a dia. E marcas diferentes com públicos diferentes. Então, vai ser legal ver tudo que eu falei aqui para não fazer e coisa que eu falei para fazer, como é que a gente usa o para fazer no dia a dia, né? Como é que a gente faz certo. Então, vai ser interessante a gente ver na prática assim, né, essas dicas na semana que vem. Tá bom? Obrigada a todo mundo que estava presente. Vou trocar minha telinha aqui. Aqui, prontinho. Obrigada a todos.
Qualquer dúvida, qualquer mensagem, manda pra gente tanto no Instagram da Motora, no Instagram do GrowTo também pode ser. Fala com a gente e a gente vai conversando. Beleza? E tchauzinho. Bom fim de tarde para todos. E vamos que vamos. Até a próxima. Até parar.